E assim, entrando mais nesse assunto das sanções que estão acontecendo, muito se falou, quando elas começaram a ser impostas, que, por exemplo, as sanções impostas pelos Estados Unidos, que o Biden teve uma postura ali meio de frouxo, né? Uhum. E aí, assim, as pessoas falam muita coisa, né? Tipo, Sai muita informação. Nego fala o que é. Aí sim. nego fala falando que o Trump teria outra postura, que seria diferente, não sei o que, não sei o que lá. O que você achou da postura do Biden para com a Rússia? E assim, e se foi correto? Você acha que ele fez o que deveria fazer? Porque tem gente achando que ele tinha que chegar lá e explodir a Rússia, né? Chegar jogando bomba. Não, até pelo fato dos Estados Unidos ser meio que o líder da OTAN, né? Uhum. Então, assim, como a Ucrânia tava adentrando a OTAN, o que ela queria, imagino eu? Uma segurança de que a OTAN fosse proteger. Mas pelo que a gente tá vendo aí, a OTAN não tá ajudando a Ucrânia, tá ligado? Mas vai na dele primeiro, em relação à postura do Biden. Em relação à postura do Biden, ela diz muito sobre uma coisa que a gente fala, tem abordado com frequência nas relações internacionais há alguns anos, que é a perda de potência dos Estados Unidos para agir no sistema internacional, para agir nos temas de segurança, de qualquer coisa. Né? Os Estados Unidos, a partir do momento em que os países começam a se estabilizar, com o fim da Guerra Fria, essa potência toda ela vai se desgastando por conta de questões econômicas internas, por conta de organização da própria população, por não poder arcar com uma guerra como qualquer outro país no mundo, né? Porque a guerra crises financeiras e guerras já deixaram os Estados Unidos com um potencial muito reduzido. Então, não é porque é a grande potência do mundo que está livre de qualquer problema econômico e de quebrar como os outros países, né? A gente tem que lembrar que antes dos Estados Unidos serem potência, a grande potência do mundo era o Reino Unido. Uhum. E hoje não é mais. Então, assim, essa transição de poder acontece. Então, os Estados Unidos saem, assim, com uma potência muito grande da Guerra Fria, mas levando em consideração que a Guerra Fria desgastou os Estados Unidos também. Então, alguns autores chegaram a abordar, né, chegaram a cogitar que a chegada dos Estados Unidos ao poder assim, mundial, digamos assim, né, como grande ente hegemônico, seria o fim da história. O mundo entraria numa paz assim, constante, guerras não aconteceriam mais, e que os Estados Unidos estariam ali no controle da ordem internacional. Só que ao longo do tempo, por conta de questões financeiras, né, principalmente financeiras, esse poder dos Estados Unidos ele vai diminuindo um pouco, né, abrindo espaço para outros países, como a China, a própria Rússia, em algumas temáticas, outros países do sul global. O Brasil, por exemplo, chegou a liderar a agenda climática durante muito tempo. Então, como que os Estados Unidos vão ditar, por exemplo, a ordem relacionada a questões ambientais se nem não tem floresta, não tem nada, né? Acabaram com todos os recursos naturais. Então, assim, espaços foram criados e nesse vácuo de poder dos Estados Unidos, outras potências, outros países entraram. Então, isso foi enfraquecendo um pouco a capacidade dos Estados Unidos de entrar em qualquer conflito, em qualquer situação, em qualquer temática. Isso também é para a segurança internacional. Também é para o arranjo de poder, né, das regiões, enfim. Muito se questiona atualmente sobre a real capacidade dos Estados Unidos de peitar qualquer coisa, qualquer país, qualquer conflito que surja dos Estados Unidos intervirem. Então, a postura do Biden, ela mostra muito isso, que é a potência hegemônica, mas com ressalvas. Não é a União Soviética, não é os Estados Unidos ali de 1991. É um país que já passou pela crise financeira de 2008. É a crise que perdeu muita popularidade com todas as inserções ali no Oriente Médio, com o Afeganistão, com o Iraque. É um país que foi atacado no seu próprio território em 2001 por um grupo terrorista que tem 1000 caras, 1000 rostos. Matar o Osama Bin Laden não foi nada, porque a Al-Qaeda está em qualquer lugar. O crescimento do Estado Islâmico também desafiou muito o poder dos Estados Unidos. Então, assim, a postura do Biden foi justamente essa. Amigão, eu continuo sendo o grande país do mundo, mas eu não tenho condição. Eu não posso entrar nesse conflito 100%. Muito mais, ainda mais sendo contra quem é. A Rússia não é o país com o maior arsenal militar do mundo, mas é o país com o maior arsenal atômico do mundo. A Rússia hoje é o país que tem mais bomba nuclear.
Então, claro que a gente entraria numa disputa de quem destrói o mundo quantas vezes, né? Porque bastaria o quê? 5? Pô, não sei. Eu tinha visto uma reportagem que dizia que, acho que no final da Guerra Fria, que a Rússia tinha uma bomba atômica que era tão bizarra que eles nem puderam testar, né? Era capaz de mudar o eixo da Terra, um bagulho. Eu cheguei a ler uma parada dessa também. Tipo, bizarro Ataques isso. repetidos, né, de bombas nucleares teriam essa capacidade de não sei se uma só, mas um ataque ali indiscriminado entre as duas potências, por exemplo, tiraria de fato o globo terrestre do eixo. Então, assim, a gente vai entrar nesse mérito de, não, eu tenho 5, eu tenho 10, tá, mas de quantas dessas vocês precisam pra destruir o mundo? Não faz sentido. Mas ainda assim, diz muito sobre a capacidade de cada país de entrar no conflito. E os Estados Unidos não têm essa capacidade. Teria, mas seria muito custoso. O Biden já não é um presidente tão popular, né, quanto era o Obama, quanto era o próprio Bush, né, que ingressou lá, começou a guerra no Iraque. Então, assim, o discurso dele diz muito sobre o que é a posição dos Estados Unidos hoje. De potência peronomútil, assim. Tipo, Você acha que se o Trump tivesse no lugar dele, talvez o que estaria acontecendo agora seria diferente? Talvez já tivesse tropa dos Estados Unidos lá, porque ele tem posturas diferentes os dois. O Trump é um cara estourado, um cara que, fala uma porrada de merda, mas é aquele cara que também não peida pra nada. Sabe qual é? Ele também tem essa postura. Ele não peidou pro coreano lá. Exato. Ele dialogava muito melhor com o Putin do que o próprio Biden, né? Então, assim, acho que não. Acho que também não. Acho que, na verdade, nem chegaria tanto. Eu acho que o discurso do Trump seria mais pra invalidar a capacidade da União Europeia e da própria Europa. Tipo, isso não vai dar em nada, deixa o cara. Sim. Seria mais nesse sentido, porque era um presidente que estava muito mais preocupado com o contexto nacional, de tornar a América grande, mas não uma América grande para fora somente, mas uma América grande para a população. Né? Muito foi falado sobre os programas sociais do Obama. Isso irritou uma parcela da população americana que não entende isso como positivo. Acha que o Obama quebrou o país e que por conta disso tinha que surgir um presidente capaz de tornar a América grande de novo. Então o objetivo do Trump era mais ou menos esse, era mais interno do que externo. O diálogo dele com o Putin era visivelmente melhor do que o do Biden. O Biden, sei lá, menos de 100 dias de governo chamou o Putin de assassino, né? Então ele deu ali logo no começo o tom da conversa, como que ele gostaria de conduzir a relação com a Rússia. O Trump não fez isso. Então, sinceramente, eu acho que não teria chegado ao tamanho que tomou, a proporção que tomou essa guerra. Não sei se teria sido tão grande quanto está sendo com o Biden. Mas é aquilo, né? São conjecturas, assim. A gente pode pensar se o Trump estivesse no governo, como que seria. Mas, na verdade, o que a gente tem é isso. É o Biden. Não, o IC é foda, né? E se o Diego Souza tivesse feito aquele gol na Libertadores? Já é foda. Sei lá, e se o Bolsonaro tivesse realmente falado com o Putin, pô, cara, não faz guerra aí não, e realmente voltasse pro Brasil e não tivesse guerra. Imagina, o Bolsonaro é o salvador da guerra. Caralho, tá o universo paralelo. O cara não só foi, como 4 dias depois a parada tava 1000 vezes pior, assim, então... Ele falou que apoiava, né, a Rússia. Eu acho que não necessariamente foi no contexto de guerra. Ele disse que se mantinha neutro no... Não, mas quando ele viajou pra Rússia. Tá. Ele não falou que apoiava, tava junto com a Rússia e tudo mais. Então, a posição do Brasil tem sido uma coisa, assim, muito debatida e cobrada, né, no sistema internacional, porque o Brasil faz parte da ONU, né, o Brasil faz parte de uma série de foros multilaterais que condenam abertamente a guerra. Então, o que tem sido feito no Brasil de um lado, a presidência da República tem uma inclinação visível pelo Putin, né, uma simpatia ali que o Bolsonaro nutre pelo Putin, pelo fato dele ser um líder autoritário, né, de ir contra liberdades ali que o Bolsonaro na mesma pegada, né? Na mesma pegada ali de conservadorismo que o Bolsonaro. Então ele se alia ao Putin nesse sentido. E de um outro lado a gente tem o Itamaraty, que é a grande instituição da diplomacia brasileira, votando um pouco mais inclinada a condenar a guerra. Então a gente tem o embaixador agora do Brasil na ONU, que tem feito discursos bem alinhados com essa posição de condenar a guerra, mas ao mesmo tempo na votação importante que aconteceu agora, se não me engano foi ontem ou anteontem,
resolução da ONU para condenar o que tem sido feito pelo Putin, para condenar de fato a Rússia nesse processo da crise toda na Ucrânia, o Brasil votou... Eu não lembro como é que foi a posição do Brasil, gente. Mas eu não sei se votou... Se foi abstenção, se não me engano. Então, o que eu soube é que se manteve neutro. Foi abstenção, foi abstenção. Foi abstenção junto com países membros do BRICS. E aí a gente tem que lembrar que o Brasil faz parte do BRICS junto com a África do Sul, que também votou pela abstenção. A Índia. Né? E a Índia também. Eu não lembro dos outros, mas foram 5, se não me engano. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Então foram 5 BRICS, né? E na época do colégio que a gente aprendeu isso, o Brasil era a maior potência do BRICS, tá ligado? E hoje em dia a China engoliu tudo. Eu acho eu acho que nunca foi, na verdade, porque o BRICS foi criado o quê? Em 2008? Era o que diziam, né? O Brasil que tem mais potencial, o Brasil tá fudido. Então, assim, é muito complicado. Aí tá essa situação dicotômica, assim, o Bolsonaro tá indo por uma linha e o Brasil tá meio que na abstenção. E aí a comunidade internacional tá tipo, como assim? Um país com uma tradição diplomática como a de vocês, votando pela abstenção, falando fino com a Rússia, né? Falando um pouco mais... Não, peraí, não é bem assim, né? O Bolsonaro chegou... Eu não sei se ele apoiou, mas ele reconheceu como válidos os pleitos do Putin, né? Digamos assim. O que o Putin tá pleiteando é válido. Então, isso é muito complicado, porque se o presidente falar A e o Itamaraty falar B... A gente tem que se entender, né? Como assim, né? Então, a gente tem que lembrar que em alguns outros períodos da história, a presidência andou muito alinhada, assim, com o discurso diplomático, né? E eu acho que é assim que tem que ser. Mas, enfim, não está sendo dessa forma. E, consequentemente, o Brasil está sendo cobrado aí nessas agências, na ONU, sendo cobrado em outros espaços para que se posicione contrário à guerra. Complicado.